E nós estamos de volta, Fê. Fala, galera. Como você passou essa semana, cara? Bem demais, né? Rapaz, essa semana eu passei um sufoco. Por quê? Indaiatuba tá difícil demais, rapaz. Por quê, cara? Indaiatuba tá crescendo muito, meu amigo. Muito, muito, muito. E só que a gente não tá comportando. Caramba. Acredita nisso? Então já vou dar uma ciência aqui pro nosso prefeito aqui, ó. Toma atento aí, cara. Porque... O cara chega atrasado toda vez É. e aí ele fica metendo louco, que a Não. culpa é do trânsito. A, culpa é... Cara. a gente tá aqui, cara, desde as 6h40. Agora são 7h17 porque estava esperando beleza. Eu fui no distrito industrial hoje, cara, eu fiquei 40 minutos parado. 40 minutos, meu irmão. Parece que eu tô na Baixada de São Paulo, tá ligado? Você tá maluco. Fê, fala pra gente quem tá aí hoje. Cara, hoje estamos aqui com ele, que é empresário do ramo das finanças. Você tá com algum problema financeiro? Fala pra verdade, fala assim. Administrativo, financeiro? Tô. Tá? Ele é o cara certo. Então eu vou sair daqui e vencer minha dívida. Tiago Suzano. Tudo Prazer, bem, pessoal? Thiago. É um prazer Junto tá com aqui. ele, alguém que já... Mucuta. Leandro Mucuta já teve Já aqui veio conosco, aqui com a né? gente já. Mas tá, retornou Seja- ele Eu hoje Eu sou aí. de casa. Você é É de de casa. casa é já. de casa. Cara, E aí? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Quero ser grato aqui pelo Olê também, que fez essa conexão com O vocês. Leandro é demais. É um cara que realmente tem mudado aí muitas vidas. Muitas vidas. E obrigado por esse convite, por essa confiança. Espero poder agregar. É isso, Então, nós que pessoal. agradecemos. vamos lá. Cara, vamos contar um pouquinho sobre você. Do que você trabalha, pra gente já passar pro público aqui. Vamos lá. Eu gosto de falar que eu não trabalho com finanças. Eu trabalho com sonhos e projetos, né? Porque quando a gente fala sobre dinheiro, que é uma coisa que a gente estava até conversando antes, é uma coisa às vezes que fica pesado. Você fala, nossa, eu vou falar sobre dinheiro, a pessoa como que... Não, eu gosto de trabalhar com realizações do que o meu cliente, o meu amigo busca. Então, se você chegar para mim e falar, Thiago, eu tenho uma dívida, eu tenho um projeto, tenho um plano e eu preciso traçar um caminho. E eu, junto com esse cliente, junto com esse amigo, eu faço esse processo todo para ele conseguir esse sonho dele. Então, eu trabalho diretamente com a parte de investimentos, a parte financeira, junto com o banco BTG, tá? Só o BTG só. BTG, 40 anos já aí de mercado, considerado o maior banco de investimento da América Latina toda. Então, só aí a gente já vê o know-how dessa base. E a ideia não é vender produto. Porque quando a gente fala só em vender, a gente entrega e vai embora. A ideia realmente é entender o que você está precisando. O que você acha que você pode melhorar na parte financeira. E aí, nisso, eu atendo tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, 360 graus no que diz respeito à parte financeira. Crédito, consórcio, seguro, investimentos fora do Brasil. O que a pessoa tem de ideia, a gente traça um plano. Tá. E o que fez você chegar nesse ramo agora, que você tá hoje? Antes, eu sou formado, eu tenho alguns cursos, né? Antes de começar nessa área financeira, eu tinha um box de CrossFit em Salto. E aqui também tive um já, em Indaiatuba. Só que aí na pandemia, e qual era a minha ideia? Era criar o box, trazer os alunos, trazer um professor, deixar o box rodando, colocar ele como meu sócio e abrir outros boxes. Então, a minha ideia era sempre ter torneiras pingando, né? Sim. A gente nunca pode depender só de uma fonte de renda. O Buffett fala muito isso no livro dele. Se você tem só uma fonte de renda, é perigoso você não ter nada. Porque se ela parar, você não vai ter outra coisa. Sim. Então, você precisa desenvolver isso. Então, a ideia que eu tive no início era trabalhar dessa maneira. Só que aí veio a pandemia e aí, na hora que a gente precisa, que complica. Eu cheguei pro dono do barracão e falei, olha, vai complicar pro meu lado aí. Eu tô com 2 boxes, eu preciso de uma ajuda.
Aí eu acho que ele não gostava do barulho do box. Ele falou pra mim, não, eu vou ter que aumentar o aluguel. Aí você me quebrou, pô. Eu peço ajuda, você vem. Eu acho que ele não... lapada. Mas tá bom, que abriram uma igreja no lugar lá. O barulho ficou aí mesmo, continuou. Mas... Da hora dessa história é que é as realidades depois, né? Que, tipo, se não fosse por isso, hoje você não tava vivendo as realidades que você está vivendo. Exato. E aí, nesse meio, eu comecei a ter que estudar para minhas próprias finanças. E aí eu comecei a fazer vários cursos, né? Comecei a gostar, eu sempre gostei de estudar muito. Só que eu sou aquela pessoa que eu gosto de estudar o assunto que eu gosto, né? A minha esposa, por exemplo, ela gosta de ler livro à noite, só que de história. Eu gosto de ler livro de parte mental, crescimento pessoal, diferente, né? Eu gosto de estudar só coisa que eu gosto. E aí eu gosto da parte financeira. Eu comecei a estudar, comecei a fazer até cursos fora do Brasil. E quando eu fui ver, eu já estava com um título, estava com uma pós, eu estava com esqueci o nome. Quando a gente passa no negócio lá. Escritura? Não é escritura. Eu esqueci o nome lá. Mas é que eu poderia assumir uma profissão regulatória pela CVM, que é o maior órgão do Brasil que te possibilita trabalhar com isso. Certificado. Isso. A certificação. Perfeito. Aí, quando eu fui ver, falei, caramba, eu tô fazendo um negócio que eu gosto, tô estudando, por que não? E aí começou a dar esse insight, que é sobre o propósito. Porque, por exemplo, na parte física, a parte Thiago, empresário, que tinha box, eu ajudava o meu cliente a sair de um ponto A no ponto B com a saúde física dele. Agora, na parte financeira, o meu propósito ainda continua sendo ajudar meu cliente, meu amigo, sair do ponto A para o ponto B, só que na saúde financeira dele. Então, eu entendi que o meu propósito não é estar na parte de crossfit, de treinamento, mas na parte de ajudar o próximo. Que, na verdade, se eu for ver, é isso que a gente precisa, né? Sim. Não tem como você ver alguém e você não dar a mão, não ajudar. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu levo minha vida baseada nessa frase, é que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, tipo, todo conhecimento, objetivo que você tem na vida, assim como Cristo, tem que ser no propósito de servir. Senão você está vivendo errado. Exato. É isso. Eu aprendi algo também muito, muito top, que o cara, né, o Sidney, ele me ensinou. Ele perguntou assim, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Responde aí. A pessoa em si, mais importante da sua vida. minha esposa e minha filha. Pessoa mais importante da sua vida. Tinha que ser minha esposa primeiro, eu vou falar a verdade, minha filha. Não vou perguntar pro Thiago que ele Eu tava já lá. sei essa, a gente convive. As pessoas mais importantes das suas vidas hoje somos nós. Nós que estamos aqui. Se algum de vocês cair doente hoje, aqui, desmaiar, quem vai salvar vocês? Então, por isso que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que ajudar o máximo de pessoas possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Imagina, você distrata alguém do seu lado, daqui a pouco você cai ali, essa pessoa, o que vai te salvar? Então, Entendeu? totalmente dependente Mas de quem tá à sua você volta. sabe o que ensina isso? O momento, né? É Isso. você dar o seu melhor naquele momento. Isso, então a todo momento a gente tem que dar o nosso melhor pro próximo. Porque a gente não sabe daqui 5 segundos, 2 segundos o que vai acontecer com você e ele pode salvar a sua vida. Então a pessoa mais importante da tua vida é a pessoa que tá do teu lado hoje. Top, mano. Igual quando eu levei aqui, cara, não podia muito bem deixar. Foi mais um entrevistado. Mas conversamos, continuamos. Já tive até convite para ir para Alphaville. O Lei está abrindo portas aí Abrindo pra porta gente. e nós estamos aí, cara, trazendo de novo, em nome de Jesus. E hoje nos trouxe o Thiago. Nos trouxe o Thiago também. Eu tenho uma pergunta, rapaz. Questão financeira aqui do nosso Brasil hoje está um caos. Vamos dizer que está quebrado. Isso, o que afeta isso em as pessoas de fora investir aqui no Brasil? É uma pergunta muito boa. E, para falar a verdade, eu até achei que você ia me fazer uma pergunta assim. O que acontece? A gente tem um governo, e eu não quero tomar partido de lados, mas a gente tem um governo que não está trabalhando de uma forma eficaz na parte financeira. Tanto é que a gente vê o índice
de inflação que a gente está vivendo. Por mais que falam que, não, porque isso aconteceu por causa... Não, a conta nunca vai fechar. Se você está gastando mais do que está entrando, não vai fechar. Sim. E aí, conforme o nosso governo não está sendo bem visto pelos brasileiros, isso também se mostra fora do Brasil. Outras pessoas fora do Brasil, vendo isso, tiram o dólar que está investido no Brasil e colocam em outros lugares. Nisso, o nosso real desvaloriza mais, porque nunca é o dólar que subiu, o dólar que baixou. É o real que está se desvalorizando mais ou menos frente ao dólar. O dólar continua valendo aquilo, o nosso real que não. Então, quando a gente fala sobre a parte de governo Brasil, o que eu sempre converso com os meus clientes, quando eu vou falar sobre isso, tenha uma carteira diversificada, títulos públicos, que é Risco Brasil, que seja atrelado a índices IPCA e CDI, que aí a gente protege contra a inflação e os juros. Se a gente só anda por um caminho, você pode até se dar bem nisso. Só que o Brasil, eu ouvi uma frase que é muito boa. O Brasil, ele é imprevisível até no passado. Porque não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã no Brasil. Se ele vai se tornar uma Argentina no que foi esse tempo passado, ou se ele vai realmente dar uma guinada. Então não tem como a gente saber. Então quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente se protege. Sim. Não tem como você ir para um ataque se você não sabe o que vai acontecer naquele meio de caminho. Então é sempre bom a gente proteger a nossa carteira com inflação e juros. Lógico, também com dólar e algumas outras coisas também, até agora cripto, né? Sim. Que o pessoal tem falado muito. E funciona essa cripto? Tá legal mesmo? Tá, cara. Cripto, o Bitcoin foi criado lá desde 2008, Então né? o Bitcoin é um pouco, vamos ser sinceros, pra minha realidade é um pouco inacessível, mas tem um monte de moedas aí. Sim. E aparentemente, para eu que sou leigo do assunto, um monte é furada. Quando a gente faz um estudo, e assim, o Bitcoin você pode comprar fração. Você não precisa comprar inteiro. Fraçãozinha de 5 mil, 10 mil reais. Você coloca um pouquinho lá para valorizar. Teve até um caso que eu falei, tava em 28 mil reais o Bitcoin. Não, isso aí estacionou, não sei o quê. Eu falei, então aproveita o momento que está estacionado, entra no carro agora, porque a hora que andar vai subir. E não porque eu adivinhei, mas porque pela pesquisa tem um nome que chama Lindt. É um efeito. Que conforme vai se provando durante o tempo, a gente vê se aquilo é bom ou não. Sim. E a gente viu que a cripto, pelo menos a parte do Bitcoin, ela foi se provando de uma forma constante. A cada 4 anos a gente tem o halving. Então, a cada 4 anos eles cortam um processo, né? Eles cortam um valor que eles fornecem e aí o preço sobe mais, porque fica mais escasso. Além do halving desse tempo passado, a gente ainda teve um processo que chama ETF, que é quando as pessoas começam a comprar de bancos. Então a BlackRock chegou lá e falou, eu quero ter um ETF de Bitcoin. Então quem não quiser aplicar direto no Bitcoin, aplica no ETF, que é um fundo lastreado no Bitcoin. Linkado lá. E aí uma baita de uma gestora. As pessoas que não tinham tanta coragem começam a ter. E aí começou a subir. Foi a mesma coisa com ouro há muito tempo atrás, quando as pessoas não tinham acesso e aí lançaram o primeiro ETF de ouro. Disparou o valor. Então, assim, quando eu falei para a pessoa que estava lá, 28 mil, ela falou, não, mas está caro. Eu falei, olha, aproveita, entra com um pouquinho. Graças a Deus ela me ouviu, ela entrou, ela teve um bom rendimento agora, batendo nos 89, 90 mil dela teve que tirar, porque ela achou meio arriscado manter. Sim. Só para... Acho que é uma dúvida que meio que a maioria da galera tem, né? Que não, a gente tá falando do nosso país, né? O brasileiro é mal instruído financeiramente desde pequeno, né? A gente não tem essa cultura administrativa nas escolas e tudo mais. Isso vai forjando a gente a ser mal administrado na nossa vida pessoal ao decorrer dos anos. Se tratando da parte financeira aí, acho que é uma dúvida que todo mundo tem a respeito do renda passiva, renda ativa. Qual que é a diferença disso aí? Tá. Uma boa pergunta também. Renda ativa, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. É tudo aquilo que você precisa se mover para ela existir. Então, por exemplo, uma pessoa que é um jogador de futebol, a renda ativa dele
é ele jogar bola. Então ele precisa estar jogando para ele receber um salário. Sim. Isso é uma renda ativa. Então, eu no CLT eu sou uma renda ativa. ativa. Isso, exatamente. Agora, uma renda passiva, pegando o mesmo exemplo do jogador. Ele gravou um vídeo da Nike. Uma vez. Só que no contrato vai passar 100 vezes. E todas as vezes que passar, ele vai receber. Ele não vai precisar mais trabalhar, não é mais ativo. Ele já trabalhou, ele já recebeu o ativo. Então, tudo que ele vai receber quando passar é uma renda passiva. É a mesma coisa de escrever um e-book. Você escreveu um e-book, você não vai mais ter trabalho agora. Tudo que entrar de dinheiro é uma renda passiva. Entendeu? Então, uma renda ativa, para ficar fácil de entender, é quando você tem que agir para receber o dinheiro. Uma renda passiva é quando você recebe o dinheiro sem ter que fazer mais nada. E o que você falou sobre a parte de escola, realmente é um pouco complicado. Eu tenho um amigo meu que ele falou para mim assim, eu até achei interessante a ideia dele, que no Brasil nós somos criados para ser CLT, para trabalhar, não para ser empresário. Sim. A escola ensina a gente a trabalhar e pagar a conta. Tanto é que, isso foi o que ele me disse, eu achei de uma sabedoria muito grande, porque às vezes ele não precisa contar tudo, a pessoa não precisa falar tudo, mas uma coisa que fala, você pega um insight lá para você. Vocês já pararam para perceber o sinal da escola? Toda vez que vai dar um sinal para entrar, um sinal para merenda, Igual da empresa. Passa aí. igual de fábrica, de firma, para condicionar desde criança a pessoa a seguir aquilo como normal. O normal não é ela poder estar na praia e estar ganhando dinheiro. Não é normal isso. Isso está errado. O certo é ser condicionado desde criança a ter que cumprir o horário e pronto. Entre quatro paredes ali. Exatamente, cara. E a gente tem que quebrar isso aí. Sim. Tem que quebrar isso aí. Eu penso muito nisso. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas, por exemplo, sempre tem aquelas pessoas que a gente vê do bairro que você fala, mano, essa pessoa não morre. E você sabe que hoje eu andando em Itu, eu tava visitando algumas empresas, tava andando, eu vi um rapaz que há muito tempo eu conheci ele, falei, rapaz, ele tá vivo ainda. Cara, e tá Sempre com a mesma tem, né? cara, ainda não envelheceu nada, né? Mesma Sempre cara. a mesma coisa. Aí eu sempre vendo a pessoa na mesma situação, cara. Na mesma situação a vida inteira. Eu falei, cara, como é possível? A pessoa tem 70 anos e tá na mesma situação desde que nasceu, cara. Aí eu sempre fico revoltado nessas coisas. Eu fico pensando nisso também, porque o nosso Brasil instrui isso. Você chega nas pessoas dessa aí e fala assim, ó, o seguinte, larga seu emprego e vai fazer tal coisa. A pessoa, Deus me livre, não quero, não consigo, não vai, não sou capaz, né? Meu pai, eu gosto muito, eu quero muito ser empresário. Tipo, em várias áreas também, eu gosto muito disso, eu quero isso pra minha vida. Por quê? O meu pai, ele sempre foi empresário, a vida inteira, literalmente. Ele teve uma fabriquinha de churrasqueira, foi crescendo, mas por falta de sabedoria quebrou várias vezes. Várias vezes meu pai quebrou. E, cara, ele sempre foi muito um bom vendedor. Cara, ele vendia areia na praia, entendeu? Ele é muito bom em vendedor, só que ele quebra, fácil, entendeu? Quando ele começa a ter muito dinheiro, ele quebra. Aí eu comecei a ver isso também, cara. Eu comecei a prestar atenção. Falei, o que falta? Um estralo, o cara muda a vida dele. Aí ele tava junto com um pastor lá em Tu, o pastor Davi. Sim. O pastor Davi falou um negócio para ele lá, eu acho que sobre uma finança, uma coisa básica. Hoje ele tá lá, cara, com a fabriquinha dele estruturada, comprou um sítio, uma coisa, tá de boa. Graças a Deus. Só uma parada. Aí, só uma palavra que ele teve, uma palavra. Mas é uma parada muito comum. É tipo assim, eu falo por mim, eu falo que eu já vi várias pessoas... Eu gosto muito dessa área, de acompanhar a galera que fala sobre finanças. Eu leio alguns livros, né? E é muito comum, tipo assim, você tá habituado a receber, sei lá, R$2.000 por mês. E aí, do nada, Deus abençoa, você recebe uma promoção e tudo mais. Pô, você foi para 5, 6, 7. Cara, você vai se quebrar porque você tá acostumado a viver na condição dos 2 contos, entendeu? E aquilo ali torna um nicho para você que você não consegue fugir daquela caixinha, sabe? E, tipo assim, e não importa a quantidade de dinheiro, o montante que entre, você não consegue, porque você tá habituado a viver numa escassez e é um gatilho mental. Entendeu? É um gatilho mental. Você é treinado a ter aquilo como o certo. Então, quando você ganha só R$2.000,
E eu digo só, não falando que é pouco, mas porque quem tá ouvindo tem que entender que ela consegue mais. Sim. Ela pode mais. E Deus vai dar sempre porta aberta para quem realmente quer. Então, se ela hoje recebe 2 mil e daqui um mês ela conseguiu 10, ela não foi treinada para isso. O ciclo de convivência dela não tem isso. Então, ela foi treinada e a mente dela é treinável. Ela foi treinada para viver um ambiente onde já vem um treinamento do pai, um treinamento do vô, lá de trás, onde aquilo lá é o bom. Sim. Tá bom assim, não precisa mais. Eu não preciso de mais. Porque se eu tiver mais, eu tenho mais trabalho. Não, eu não preciso de mais. Então, a gente tem uma mente pequena. A mente, o cérebro é um músculo, assim como o nosso músculo normal. Então, a gente treina ele. Então, se a gente começa a entender que a gente pode ter mais, a gente anseia por mais, e isso não é pecado. Porque o dinheiro, eu escrevi isso no livro também, o dinheiro não vai mudar você. O dinheiro vai trazer à tona o que você já é. Se você tem um caráter ruim, o dinheiro vai potencializar aquilo que já existe dentro de você. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa sábia, uma pessoa amorosa, você vai começar até a ajudar mais pessoas com aquilo que Deus te deu de ferramenta. Você vai sentir que você está de mordomo agora, você está servindo. Você vai começar a ajudar mais. Então, se a pessoa começa a ter esse estralo, a mudar a chave de que ela pode ter isso e ela tem direito a isso, a própria Bíblia fala, você tem que comer o melhor dessa terra. A promessa, né? A promessa. E a pessoa às vezes não recebe. É como eu falei antes da gente começar, eu estava pregando numa igreja e eu falei sobre o mindset de Davi. O Davi, quando ele estava lá cuidando das ovelhas e o pessoal estava todo junto com o pai dele, com o profeta Samuel, ele estava lá na dele. E conforme eu tinha falado, a mudança dele naquele processo que ele estava lá sozinho, porque Davi, no meu ver, ele nunca era chamado. Ele ficava trabalhando. Ele não era bem visto porque ele não era guerreiro. Só que ele nunca deixou isso intimidar e bloquear a mente dele para que ele não pudesse ser alguma coisa. Ele foi rei. Não só rei, como a Bíblia fala que a descendência de Jesus veio de Davi. Sim. Então, eu começo a entender assim, a gente tem acesso àquilo que pode mudar a nossa parte financeira, só que a gente, às vezes, não acredita que é pra gente. Acredita no que a gente foi treinado a vida inteira em ser. Tenho que ser... E, de novo, eu não estou falando que tá errado. Tenho que ser CLT, tenho que cumprir horário, eu tenho que fazer isso, eu não sou digno... Não, e você pode. Você é digno de ter o melhor. Você tem um Deus que é teu pai, que é dono do ouro e da prata. A gente pode viver o melhor. E eu acho que é isso, cara. Sim. A gente é treinado pra vida de escassez, às vezes. Um dos livros que eu gostei muito foi o Homem Mais Rico da Babilônia. E aí ele fala que a riqueza é ensinável, né? Ele junta a galera ali, e aí o rei fala pra ele, né? Fala assim, ó, tô precisando... A Babilônia tá quebrando, o pessoal tá endividado, não tá ninguém... Eu fiz meu investimento e o pessoal tá quebrado. Tem como ensinar? Aí o Ascar, não lembro o nome dele. Não lembro, vou lembrar o nome. Faz tempo que eu li. Mas enfim, aí ele fala, né? Não, é ensinável. E ele junta aquela galera e cada um tira as suas dúvidas e ele vai... São dicas simples. Que ele vai falando e o pessoal vai entendendo que a riqueza é ensinável. Então, pessoas que tinham mentes escassas, entendeu? Pessoas que viviam num reino rico, com todo o potencial de poder prosperar, só que pessoas estavam quebradas. E aí, tipo, como um pode ser tão rico que vive no mesmo ambiente que os demais e os demais são tão pobres? Então, tipo, é ensinável, sabe? É a questão cultural. Exato. Porque se a pessoa não correr atrás da riqueza dela, ela vai correr atrás da riqueza de outra pessoa. Sim. Né? Então, cara, eu li um livro também chamado Arrume Sua Cama. Não sei se já leu. É sobre ser eu ouvi falar desse livro. É muito bom, cara. É muito bom. Ele te indica você começar... Antes de começar o seu dia, arrumar sua cama primeiro. A minha mulher ia amar. É porque ele fala assim, pra você ser um empresário, primeiro você tem que começar com os primeiros passos, entendeu? Tem muito cara que já quer começar assim, não, eu vou ali no Brás ali, eu vou comprar R$3.000 em roupa e vou estourar semana que vem.
Só que o cara, primeiro, o cara não sabe quanto, a porcentagem que ele coloca em cima de uma roupa. Aí, ele, por exemplo, ele pagou na camisa R$10. Aí ele falou, vou colocar então R$20 que eu ganho o dobro. Não. Se ele colocar R$20, ele vai ganhar 2%, cara. Entendeu? Tem muito isso. Aí a pessoa quebra no outro mês. Porque não sabe, entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. O que falta pra gente é isso. A gente ter conhecimento. Porque o brasileiro é ignorante. Ele é muito ignorante, entendeu? Você vai ensinar alguma coisa pra um cara, ele vai falar, não, eu já sei de tudo. Chega num cara de 40 anos e fala o seguinte, sua loja não tá crescendo por causa disso, cara. Ele fala assim, quem é você, mano? Quem é você? Ainda mais se for coisa de família. Sim. Se for coisa de família, foi atender um cliente de gado. E aí ele falou assim pra mim, Thiago, eu gostei de ser que você veio de bota. Eu não fui de terno, né? Eu vou no meio do mato. Gostei que você veio de bota. Eu tenho que conversar de caráter, igual, né? né? Tem que ter conexão. Inclusive, eu não ando assim. Eu achei que... Eu falei assim, o cara é banqueiro e tal, né? Vou bonitão. Amém, Não, então, eu até ia vir de paletó, mas aí o Lê falou que é pra ir mais sossegadinho hoje. Você ia ter falado pra mim também, Lê. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, Tiago, gostei de você veio de bota e tal. Vem umas pessoas aqui, passam uns gel no cabelo. Eu ia passar, mas não. Passa uns gel no cabelo e não sei o quê. E sabe o que eu não gosto? Daí eu falei, o quê? Porque quando você... Aí tá um segredo que eu acho que é... Deixa a pessoa falar. Né? Você como dono de alguma coisa, o seu cliente tá falando, deixa ele falar. Ele precisa falar. Ele precisa expor aquilo que ele acredita. Mesmo estando tecnicamente errado. Depois você vai conscientizando ele de outras maneiras. Aí ele começou a falar. Ele falou, o que eu não gosto dos outros é que eles chegam aqui e aí a primeira coisa que eles falam é que tá errado o que eu tô fazendo. Desde o meu voo ele tá fazendo tudo igual aqui, nós tá vivendo bem. E como que eu vou falar pro cara que não é... Ele não tá errado totalmente. Porque se tá perdurando desde o voo dele, eles estão acertando. Só que existem caminhos que eles podem melhorar, né? E um dos erros que eu vejo muito às vezes, é isso que você falou. A pessoa é arrogante e tal. É você chegar e bater de frente com aquela pessoa que você pode talvez fazer um outro caminho para acessar ela. Na verdade, é muito interessante. Eu ministro um curso chamado Homem ao Máximo, né? Para vários homens aí. Muito bom, viu? Por sinal, o pessoal que tá assistindo. Homem ao Máximo. Semana que vem eu vou ministrar em Santa Bárbara do Oeste. Vou ficar um mês lá ministrando pros homens lá. O vô da minha esposa fez. Fez. Top. Homem ao Máximo. Top. E... Fala um pouco do Homem ao Máximo. Tem a da mulher também, mulher única. Mulher única. Isso. O Homem ao Máximo, minha esposa fez. Ele é um treinamento para homens casados. Bom, viu, como mano? se portar, como ser um bom pai, à luz da Bíblia. E tem uma parte que a gente lê lá, que o homem, a pessoa em si, ela tem que... O ouvir é um dom. Tem uma parte que fala assim que tinha um cara que ele era... Cara, ele vendia muito. Os caras não entendiam porque o cara era... E um cara simples. Aí reuniram lá uma galera lá, quase 1.000 pessoas, para ouvir o cara falar. E o cara entrou humilde na sala. E aí ele se apresenta, esse aqui é o vendedor que vendeu tantos milhões e tal. E aí ele falou assim, gente, eu vou ser bem simples na minha fala aqui, o porquê e como. Ele falou assim, é o seguinte, eu sento com a pessoa e eu falo pra pessoa, eu pergunto como que ela tá, como tá a família, fala de você. Aí a pessoa vai e descarrega. Aí acaba, ele fala assim, e aí? Vamos fechar o contrato? O cara, vamos agora. Aí o cara vai e assina. Então, a gente tem que ouvir. Sim. O ouvir, eu acho que a gente tem que ser sábio. E a pessoa que fala pouco, mesmo se ela não for sábio, todo mundo pensa que ela é sábia. Que ela deixou de falar alguma besteira. Isso. Então você segura, entendeu? Você segura, pô. Ser o cara que ouve mais do que fala, isso é sabedoria. Eu sempre, quando eu vou conversar com alguém, todo mundo acha, o Lê é tímido, mas só que quando eu abro a boca pra falar, eu falo alguma coisa que tem coerência. Então o cara falou, é um cara sábio.
Na verdade, eu falei uma coisa que tinha coerência e o resto da conversa eu fiquei quieto. Eu fiquei uma hora planejando o momento certo, a hora exata de falar aquilo ali. E aí se encaixa. Pum. Aí você não precisa falar mais nada. Você se conecta com o cara porque o cara acha que você é um cara sábio. E você é porque você sabe como manejar a conversa. É sabedoria. Eu tava tava na palestra do Darlan esses dias. E, tipo assim, o Darlan, o Paulo Marçal, eu acho muito bacana o jeito deles. Bacana demais, os caras é fera demais. Mas uma coisa que eu não concordo 100%, ele chega e fala assim, você tem que ser vendedor, meu irmão. Chega pra você arregaçar, mano. Chega no cliente lá, o cliente não quer água, você tem que enfiar água. Mano, aí ele fala, você tem que arregaçar. Eu falei, eu acho que primeiro você tem que se conectar com o cliente, mano. Tá ligado? Ele fala assim, não deixa o cliente falar não, mano. Já joga no cliente lá e vende e sai fora. Eu falei, não, cara. Eu comecei a pensar nisso. Falei, mas como que eu vou chegar numa... Por exemplo, eu fui vender um imóvel semana retrasada com meu sogro. E o cara procurando lá e nós só escutando. Foi a mesma coisa que você falou. Nós só escutando, o cara falando. Aí nós entendendo por que ele é tão fissurado ele tava pegando um condomínio aqui grande, ele tão fissurado em segurança, ele foi explicando que ele foi sequestrado, o filho dele foi sequestrado, entendeu? Aí ele falou, as pessoas nem sabem disso, mano, tá ligado? Então ele só comprou o imóvel só por causa da segurança. Coisa mínima. Entendeu? Que outras cidades aí tem onde que ele tava, tem. Só que os corretores de lá não escutavam ele. Já queria enfiar um imóvel de 2 milhões nele lá no talo dele lá e boa. Entendeu? Tá nem cair com o cara não quer, o cara só queria conversar, mano. Entendeu? Foi a mesma coisa, o cara só queria falar. E nós ficou lá. Aí tá lá, agora ele manda mensagem pra mim, manda mensagem pro meu sogro. Comprou o imóvel. Conectou, né? Tá feliz. Tá feliz. Esse é o cara que quando ele for mexer qualquer coisa, alguém perguntar, ele vai te indicar. Cliente do meu sogro que comprou um imóvel com ele veio aqui, o Cleverson. Sim. Ele também foi a mesma fita, tá vindo de São Paulo pra cá, tal, comprou imóvel, virou amigo, foi até no chá de bebê da revelação da minha filha, vai no churrascaria com a gente e veio aqui no programa já. Pô, é gostoso isso aí, cara. Porque isso não é mentira, é real. É real, você se conecta mesmo, né? Sim. E só de vocês escutar a pessoa. Então, sabe quando é que a venda termina? Quando o cliente volta. Boa. É a única hora que a venda termina. É quando o cliente voltou, venda com sucesso. Essa venda foi sensacional. Se ele não voltou, tá faltando. Que uma pessoa, você é um cara muito bom no finanças, que uma pessoa hoje quer começar um comércio precisa fazer para começar do zero? Para começar do zero. Começar bem estruturado. Tá. A primeira coisa é um benchmark. O que é isso? É você pegar dentro desse comércio que você quer fazer uma pesquisa de campo de comércios parecido com aquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu quero abrir um café. Então eu vou ver qual café que eu acho legal para eu ter uma modelagem para eu trazer para mim. Fiz isso. Aí eu vou fazer uma pesquisa se o lugar que eu vou colocar esse café vai ter tantas pessoas passando, vai ter público para isso. Se o café que eu vou ter que construir vai ter uma renda, eu vou conseguir gerar uma renda para ter que pagar um aluguel, ou eu já tenho o galpão ou não. Eu vou conseguir ter uma estrutura de parceria onde eu consiga fazer com que parceiros, não clientes ativos meus, mas o parceiro indique isso para mim. Então, antes de eu colocar qualquer coisa em prática, eu preciso pôr no papel. Eu preciso ter uma ideia financeira de cada coisa quanto vai me custar. E o principal erro nosso hoje, e não digo nosso, é geral, é a gente colocar a emoção antes da nossa razão. A gente coloca a vontade. Eu tenho a vontade de ter uma Ferrari. Eu não vou lá e compro uma Ferrari. Porque eu sei o custo que vai me dar só o IPVA, uma parcela dá 5 carros. Então eu preciso ter uma análise antes, um benchmark, para eu modelar, para eu começar um relatório financeiro e para ver se isso é real com aquilo que eu consigo. Porque se eu não fizer isso, qualquer passo que eu vou dar, eu vou estar no escuro. Pode dar certo? Pode. Eu tenho feeling. Tem. Só que você está deixando a parte emocional ir na frente da parte racional. E qualquer tombo que você tomar pode ser o único e não vai mais dar certo. Sendo que se você tiver estruturado antes e entendendo os riscos, talvez mesmo com risco, você entendeu eles, você vai conseguir. Porque você entendeu onde está o risco, você vai tentar mexer alguma coisa. Então, antes de tudo, eu acho que a pessoa precisa disso. Thiago, e na parte financeira, o que o cara tem que ter assim estruturado no financeiro? Beleza. Primeiro? A segunda parte, então. Depois dele fazer isso tudo, ele precisa levantar um caixa de
emergência, tá? Então, por exemplo, ele já fez um estudo, uma pesquisa, e ele viu que para ele manter, não para ele ter lucro, para ele manter o comércio dele, vamos continuar no exemplo desse café, vamos supor que para ele manter o comércio funcionando, ele precisa de 10 mil por mês, vamos colocar um número redondo. Então, ele precisa de uma gordura, uma reserva financeira de pelo menos 6 meses. Tem gente que fala em menos, tem gente que fala em mais, eu fico no meio termo dos 6. Tá? Porque se a gente tem 6 meses de reserva, pode ser que não entra nada nesses 6 meses, mas eu vou estar lá me mantendo. E no primeiro mês não deu, segundo mês não deu, eu preciso mudar a rota. Então, quando a gente já fez o estudo e a gente tem uma reserva financeira, que é o primeiro passo da parte financeira, a gente tem mais chance de dar certo. E já teve gente que chegou em você e falou assim, não, vou abrir um comércio, vou abrir uma empresa, só que não tinha esse feeling e foi tudo assim, mas Deus falou pra mim, eu vou abrir. Aí quebra. Já aconteceu com você? Não, Deus, tô com Deus. Deus tava na frente, é isso aí. E acaba que a pessoa não consegue. Porque, não, Deus, ele dá sim o sonho. Igual, daqui a pouco eu vou falar de um sonho meu aqui. Deus dá o sonho. Só que você tem que correr atrás, meu irmão. Você tem que fazer as coisas. É isso. Deus não vai chegar assim, ai filho, eu mandei pra você lá, ó. Quem vai abrir, por exemplo... Abre o Pix aí. Abre o Pix, eu mandei pra vocês 100 mil reais. Não, entendeu? Não vai fazer. Quer ver uma prova viva disso aí? Ah. Bíblica. Quando os discípulos estavam lá, precisando de questão financeira, né? Tava bravo, falou assim, ô Jesus, tá faltando as coisas aí, ó. A gente tá precisando de dinheiro, precisando comprar alimentos. Aí Jesus vai falar assim, ó, na boca do peixe. Ele não podia falar porque cuspir na praia, né? Mas o que ele fez? Vocês vão ter que ir lá atrás, cara. Se O milagre vira. é um milagre sensacional a moeda na boca do peixe, não é? Não um milagre surreal. Poderia ser mais fácil, poderia. Mas Deus, ele traz milagres pra gente, porque ele exige da gente que a gente se mova, né? Essa é a via de mão dupla, né? Eu faço, mas eu quero ver você se mexer também. O que é sobrenatural é com Deus. O que é natural, a gente que se vire. É isso. Mas teve já um conhecido que seguiu essa mesma linha. Não, Deus mandou. A gente respeita, né? A gente, por ser cristão, a gente entende que Deus faz isso, ele fala. E se a pessoa está realmente debaixo da direção de Deus, por mais que tenha problemas, obstáculos, ela vai ter sucesso. Só que aí eu volto naquilo da gente, às vezes, ser um pouco cômodo nas coisas. O que é mais cômodo para mim? Falar que foi Deus que falou e tentar fazer? Ou ser racional a ponto de falar, não, eu preciso estruturar isso antes de eu fazer? Né? É o que você estava falando. Deus, ele te dá um milagre, mas você precisa fazer a sua parte. E, às vezes, a sua parte, nesse exemplo, é você estruturar todo um planejamento antes de você meter a cara. Né? Mas aconteceu, o irmão depois entendeu que ele precisava, que Deus estava com ele, mas ele entendeu que ele precisava ter um planejamento, né? Sim. E uma dúvida minha, se eu quiser abrir algo, por exemplo, igual eu falei pro Lê uma vez, eu tenho um sonho, eu acho que eu tinha 7 anos de idade. Meu pai, ele foi órfão, né? Muito cedo, foi morador de rua e tal, quando menino. E ele sempre me contou dos orfanatos que ele passou, meu sogro também e tal. Então eu vivi basicamente com isso daí. Aí desde os 7 anos eu falei assim pra Deus, eu sempre fui cristão desde novinho. Eu falei, Deus, eu vou abrir um orfanato quando eu crescer. Com 7 anos de idade. Eu falei, Deus, eu vou ter um orfanato, eu vou ter uma clínica de recuperação e eu vou abrir uma escola. É o meu sonho desde os 7 anos de idade. Até hoje, eu sonho isso, até hoje eu penso nisso. E o que eu falei pro Lê semana passada, eu comecei a falar assim, cara, eu preciso aprender um pouco mais. Eu quero abrir um orfanato. O que eu faço? Isso é uma dúvida minha. O que eu faço para eu começar esse projeto? Parabéns pelo sonho, viu? Isso aí não é para qualquer um, não, cara. Parabéns mesmo. É aquilo que eu tava falando nesse começo. Para você conseguir ter um sucesso, você precisa modelar coisas que já têm sucesso. Então não é roubar o que ele fez, mas entender o que deu certo para você evitar de fazer o que não dá certo. Colocar tudo num papel, quanto que vai ser esse custo, se vai ser alguma coisa que vai receber doação.
Porque quando é um custo fixo e você depende de doação, você tem que ter um caixa também para isso. Porque se a doação não chegar, você precisa se manter. Então, a parte bonita disso, né, você acaba conseguindo. Mas a parte física, não a parte espiritual, ela precisa se manter aqui, né? Porque eu imagino que se isso é um sonho para você, imagina como seria se não desse certo. Ia te frustrar muito. Então, um passo grande desse, que mexe com vidas, tem que começar de uma forma estruturada, realmente. Trazer uma modelagem de coisas que já deram certo, trazer custos disso, de quanto que é para manter, se vai ter funcionário, se não vai. Porque às vezes a gente não analisa que uma pequena coisa vezes tanto dá um muito. Então, por exemplo, vai ter um orfanato, vai ser para crianças que têm fralda, que não tem, que vai ter que tomar banho assim, 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 que tem problema com um tipo de leite. Então, todos esses detalhes, se a gente não faz uma pesquisa de campo, uma modelagem, eu volto a falar, a gente fica no escuro. A gente só vai saber quando acontecer. Então, tudo que a gente prevê, traz isso antes, para tentar resolver, é mais chance de dar certo. Mas parabéns pela vocação, pelo chamado. E pelo próximo. Isso aí. Que eu sempre pensei, eu falei, cara, eu vi muita gente famosa, entendeu? E conheci algumas pessoas famosas. E morre e acaba, cara. Entendeu? Só que aí eu falo, mano... Não fica um legado. Não. Só que aí eu vejo o seu José da Quitanda, que faleceu, mas lotou o velório dele. Por quê? Foi um cara que ajudou todo mundo. Entendeu? A memória do seu José... Então, é isso que eu pensei nisso. Vai ser eterno no coração de muita gente. Muito melhor deixar um legado do que uma riqueza, sabe? Sim. Igual eu falo pro meu pai, eu brinco com ele ainda. Eu falei, pai, obrigado, cara, porque o legado que você não deixou não foi dinheiro. Foi Cristo, entendeu? Pô, não me deixou dinheiro nada, zero. Quebrado. Mas me deixou Cristo. Deixou o cara que pode te dar o dinheiro. Entendeu? Não me deixou Agora nada. você tem que correr atrás. Nada. Mas me deixou o sonho, entendeu? Me deixou isso. Então eu sempre pensei nisso. Eu falei, cara, porque querendo ou não, os orfanatos aqui do Brasil, não sei todos, não conheço todos, conheço alguns, mas é maltrato, entendeu? Dá 18 anos a criança, tipo, o jovem dá 18 anos e fala, pronto, você tem 18 anos, sai fora. Se vira. Ele vai pra onde? Ele vai pra onde? Fazer o quê? Aí vai pro crime, irmão. Por quê? Não tem recurso. Vai pra onde? É um cara que não tem um curso, lá não tem um curso, não faz nada, o moleque não sabe fazer nada, ele vai pro crime porque é fácil, entendeu? Mas se desse tempo aí, alguém for lá pregar pras crianças, alguém se ensinar as crianças. Já treinar elas. Desde, então, finança, sei lá o quê, esporte e tal. E a criança, quando com 18 anos, a criança fala assim... Ela já sabe. Ela antes dos 18, ela já tá engrenada em alguma coisa. Você cria um ser humano, entendeu? Então, esse é o meu projeto, trazer pra Indaiatuba. E porque Indaiatuba é uma cidade maravilhosa, sou nascido e criado aqui, é muito, muito boa. Mas igual nós já falamos aqui de um psicanalista, né? Sim. Indaiatuba é a cidade que ela é como é mesmo? A capital do É suicídio. a capital do suicídio, cara. É Entendeu? uma das maiores do mundo o índice de suicídio. Eu tava vendo lá. Do Brasil é a capital e uma das maiores do mundo. Nossa. 79% de crianças jovens se suicida aqui. 30% aqui também são cristãos, pastores, e o restante são pessoas com drogas e tal. Então você pensa, vamos dizer que 2% é pessoas com droga e 30 e poucos por cento são jovens, mano. Entendeu? Jovens que a mãe teve uma gravidez indesejada e fica lá, filho. Jovem que a mãe trabalha 12, 36, fica lá, filho. Aí a rua vai criando, o moleque que sem nada, quando vai ver... Entendeu? Então esse é o projeto, trazer para Indaiatuba esperança, entendeu? Mas não ficar só aqui, expandir também. Mas você sabe que eu falo para minha esposa isso, né? Tudo que a gente quer, a gente consegue. Não tem barreira pra gente. A gente tem isso já liberado no céu. Se tá ligado na terra, tá ligado no céu. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Só que a gente só consegue com planejamento. Então, por exemplo, a gente chega final de ano, recebe o salário, recebe o 13º, em janeiro vai pagar todas as coisas, não tem mais dinheiro. Daria para pagar, mas não houve um planejamento. Sim. Então, para você abrir qualquer coisa, a gente consegue, mas tem que ter um planejamento para poder ter essa conquista, né?
Top. Antes da gente... Tava voltando naquele insight da riqueza aí e tal. A gente tava conversando disso antes da gente começar o podcast e aí eu queria saber da sua opinião. Eu tinha feito uma analogia, né? Vou repetir. Eu tenho uma parábola que diz que o homem pobre, ele tá lá na casinha na beira do mar pescando, almejando, tá numa grande posição social. Aí o cara que tá lá na empresa, ele luta, ele vira gerente e tudo mais, vira CEO, e aí ele se aposenta depois de uma vida inteira de sacrifício para poder ter uma casinha na beira do lago para pescar. No final, os dois acabam na mesma posição. Seguindo essa analogia dessa parábola aí, eu queria saber de você, qual que é o seu conceito de riqueza? Profunda essa, hein, Lê? Qual é o seu, Lê? Pra eu ir pensando. Ele perguntou pra você. É bacana, cara. Dentro do livro que eu tô escrevendo, Qual que é o nome do livro mesmo? se chama O Sonho de Todos. Vai muito disso, dessa parábola, né? Sim. Porque nessa parábola que você menciona, nessa história, os dois estão no mesmo resultado. Sim. Só que talvez, pensando eu, o cara que trabalhou e conquistou muita riqueza durante o tempo, ele se sinta mais completo. Entenda o porquê. Porque a gente, como ser humano, a gente quer ter uma prova para nós mesmos que a gente conquistou, que a gente teve sucesso na nossa vida. Então isso inconscientemente é colocado na gente de que a gente precisa provar para nós mesmos que a gente conseguiu. Então, às vezes, nessa história, o rapaz que trabalhou a vida inteira e foi CEO e ganhou dinheiro, isso e aquilo, ele se sente mais completo Sim. quando ele chega nesse mesmo resultado que a pessoa que vive lá não chegou no mesmo processo, né? Então, existe isso. Mas também, dependendo da ótica, a pessoa que não teve todo esse cansaço também está feliz porque não teve. Então, depende muito de cada um. Mas, não fugindo da sua pergunta, a riqueza é tudo aquilo que, para você, tem valor. Fazendo o livro, eu pesquisei e fiz algumas perguntas para grandes pessoas, tanto do meio cristão, quanto pessoas que não são cristãs, são empresários muito bem-sucedidos, pastores, e eu cheguei na mesma conclusão. A riqueza, para eles, não é o dinheiro final. A riqueza não era o processo final. Eu trabalho para ter a riqueza. Eu trabalho para ter a casinha para poder pescar. A riqueza, o dinheiro, é uma ponte para me levar aonde eu quero. A riqueza, se você for ver, não é aquele bem material. É toda a conquista que ele teve. Então, se para você morar numa casa X, ter um carro X, ter sua família, aquilo é sua riqueza, é ótimo, você conseguiu ela. Então a gente precisa entender o que cada um tem como riqueza. A minha riqueza hoje é ter minha mulher e meus 2 filhos. Ah, mas é dinheiro? Não. É o que a gente estava conversando. Se a gente perder o que a gente faz hoje, graças a Deus pela mentalidade nossa, a gente se resolve e faz de novo. A nossa riqueza não está nisso. Nosso coração não está preso nisso, né? Então a nossa riqueza hoje é aquilo que nos move a conseguir o dinheiro. Sim. E não o processo de ter o dinheiro, entende? Então isso que eu comecei a pesquisar, e tanto as pessoas que não tinham acesso a um capital tão alto, quanto as pessoas que têm, elas diziam a mesma coisa. Interessantíssimo isso, Top. cara. Igual aquele... Não sei se você vai ver, tem uma palestra que um profissional fala, e ele fala assim, se eu te dar... Fala pro Lê, se você te dar 10 milhões hoje, você pegaria? Agora. Sim, sim. Eu sou besta? Não sou besta. Mas se eu falar que eu vou te dar 10 milhões agora, mas você só tem um dia de vida. Não. Então, por que você não aceita os 10 milhões? Porque o seu dia de vida é muito mais importante. E por que a gente passa a vida inteira sofrendo por dinheiro? Deixando a família, a esposa, Exato. igreja, Cristo. Exato. Entendeu? As pessoas não param pra pensar nisso, mano. A pessoa fala assim, mano, eu quero conquistar. Aí tá no computador lá, sai filha, vai pra lá, sai filha. Aí vem a criança no colo, sai daqui, vai pra lá, tô estudando, tô lendo e tal.
Aí depois o cara conquista tudo, a família tá desestruturada, ele fala, nossa, se eu pudesse voltar E atrás, gasta valeu tudo nada. na farmácia, né? não valeu nada. Eu li um artigo esses dias que tava falando assim, a primeira foto. E a gente, como homem, a gente tem muito isso. Tava lá, eu morro pela minha família. Aí eu falei, pô, vou ler. Né? Eu vi isso aí. Viu? Eu vi, pesadíssimo. Aí eu continuei lendo lá. Mas você cuidaria da sua saúde pela sua família? Você cuidaria da sua saúde mental pela sua família? Você faria tal coisa? Coisas normais. Coisas assim, você acordar cedo e fazer uma caminhada, você não tomar álcool, você não fumar. Você faria isso pela sua família? Não, eu morro pela minha família. Mas eu não vivo por ela, né? Poxa. O cara pensa que é morrer, tomar um tiro e boa. Entendeu? Veio um ladrão, eu me joguei. Beleza. Mas e aí? A sua vida vai até quando? Se você continuar vivendo, talvez, Sim. uma vida que não é pra sua família. E isso me impactou, cara. Também foi pesado esse aí. O dia que eu vi Essa também. é boa, Nossa, né? Essa é caramba. top. Tem que segurar na dieta. Cara, e voltando aqui, o banco BTG, ele empresta muito dinheiro pra gente milionária. É fato. É fato. É fato. É fato. Você já teve problema com gente milionária? Questão disso aí? Você sabe que... lógico, é fato, né? Porque o BTG, ele começou com um banco grande, né? Pessoas com uma régua um pouco maior e foi descendo. Diferente de outros bancos que vai subindo. Mas o cliente que já tem muito dinheiro, ele não dá tanto problema. Porque ele entende o movimento que o dinheiro faz. Então, se ele vê que a carteira dele lá tem 10 milhões, oscilou 1%, de 10 milhões 1%, é muita coisa. Ele sabe que aquilo é normal. Agora, se eu tenho um cliente que tem 10 mil lá e a carteira oscilou 1%, mas tô perdendo dinheiro, não sei o quê. Então, o cliente, às vezes, que tem mais dinheiro, é aquele negócio de ter a mente diferente, né? Ele entende que aquilo faz parte do jogo. Quando você entende o jogo, você sabe que, né, como que funciona. Mas com a questão de ter o crédito, quando a gente fala em tomar o dinheiro, em ter o crédito, empresas principalmente, né, que tomam mais crédito, quando elas não conseguem fazer um movimento que a gente chama de alavancagem, que é quando elas pegam crédito, a gente tenta ir por outros caminhos, né? Se não deu pelo banco, a gente tenta ir com parceiros. Realmente para poder sanar o que o nosso cliente precisa. A gente não chega para ele e fala simplesmente não, né? O que eu gosto de falar lá é que a gente sempre leva uma resposta muito boa. Ou deu certo, ou a gente está tentando em outro lugar. Mas a gente nunca deixa o cliente sem falar nada. Isso nunca. Eu não posso fazer você perder o seu tempo, eu perder meu tempo, o parceiro perder o tempo dele e não falar nada. Eu tenho que chegar e atender você. Ó, assim, 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 deu certo, assim, assim, não deu, tem que ser de outra maneira. E é muito alinhado as coisas. Mas eu não tenho problema com o pessoal que tem bastante dinheiro, não. Quais são os principais fatores que tem a segurança de um empréstimo? Que garantem a segurança do O empréstimo? principal é essa palavra, é a garantia. Então, se você vai tomar qualquer dinheiro, você precisa ter uma garantia maior do que o dinheiro que você está tomando. Tem uma ferramenta, né, que a gente chama, que é o Home Equity. Então, você quer pegar 1 milhão emprestado. E vou fazer isso através do Home Equity. Eu vou colocar minha casa como garantia. Só que a minha casa, para isso, tem que valer 6, 7 milhões para eu conseguir esse 1 milhão. Senão, não vou conseguir. Eu até estava com um cliente recentemente galgando dessa mesma forma. Ele falou, Thiago, mas eu quero 1 milhão, minha casa vale 1 milhão. Eu falei, eu sei, mas se for 1 por 1, o banco entra em risco. Então, por entrar em risco, o banco acaba não cedendo esse crédito. Não porque você não tem um bom relatório, um bom histórico, não. Mas é por conta de sistemas internos. Né? Eu não tenho como... eu vou emprestar um dinheiro para o Lê. O Lê é que empresta dinheiro para mim normalmente. Não. Eu vou emprestar o dinheiro para o Lê, 10 mil. E o Lê fala assim, eu vou te pagar no mês que vem os 10 mil. E ele recebe por mês no salário dele 10 mil. Como que ele vai me pagar então? Ele vai ter mais conta para pagar, então não vai fechar conta. Para eu
dar os 10 mil para ele pagar no outro mês, ele tem que ganhar 50 mil. Porque aí eu tenho certeza que ele vai me pagar. Então, é essa linha de raciocínio que qualquer banco toma. Qualquer banco. Mas se jogar por um prazo maior, do mesmo jeito não. Do mesmo jeito. O prazo maior alimenta os juros, né? E com isso o banco lucra com juros. Porém, ele precisa ter a certeza que ele não vai tomar um calote. Então, ele precisa ter garantias para isso. É meio que... vamos dizer, meu modo de analisar, né? Eu sou um cara muito simples que vivo de uma maneira muito simples, sabe? Falando abertamente assim, eu poderia ter condições de ter um carro melhor. Só que eu não gosto de ter dívidas. Eu gosto de viver minha vida simples e tranquila. Então eu tenho um carro simples e vivo tranquilo. Entra na questão. O cara está endividado, ele vai pegar um empréstimo. Teoricamente, acho que até é a via de mão dupla para os dois lados. Porque o banco fica na dúvida e para o cara é ruim. Porque se ele já está endividado, ele vai meter outra dívida, ele tá lá, lá na frente ele vai se lascar. É o que eu falo. É a mentalidade. Eu né? evito porque eu gosto de viver tranquilo. Mas tem muita gente que fica na escala de entrar num BO atrás do outro, né? Tipo, vou pegar, achando que a resolução é o dinheiro e não... E na maioria das vezes, é que nem você falou assim, é a forma que você lida com a finança, né? Exatamente, exatamente. Mas isso de você entrar numa dívida é muito relativo, né? Uma pessoa que quer comprar um iPhone, que ela trabalha com iPhone, às vezes não é uma dívida. É um investimento. Ela investe, ela alavanca o trabalho dela por conta da qualidade e tudo mais. Uma pessoa que não depende do iPhone, se entrar numa dívida de 16, 17, 15 mil, não sei o telefone quanto tá, entrar numa dívida dessa, sem necessidade e sem fazer dinheiro com isso, é uma dívida. Sim. Então depende muito, a gente precisa analisar o que é dívida e o que não é. Vamos patrocinadores? Vamos. Anunciar nossos patrocinadores, né? Que sem eles nós não estaríamos aqui, gente. É isso aí. Então, primeiramente, Drogaria Total. Gente, a Drogaria Total tem sido uma farmácia que tem crescido muito aqui em Indaiatuba e fora também. A Drogaria Total é um lugar que você vai onde você encontra tudo. Tudo, exatamente tudo. Você vai na parte de cosméticos, você encontra, completo. Né, a parte fit, tem tudo que você pede lá. Perfumaria. Tem de tudo. Além de um remédio também que cabe no nosso bolso, né? Sim. Que a pessoa pode chegar lá, comprar certinho, no valor justo. Porque hoje nós vai lá comprar um remédio lá, um pai de família, e tá muito caro, cara. Não aguenta. Aí é tudo manipulado. Vai manipulado, porque não aguenta pagar. Mas a Drogaria Total são uma rede excepcional, gente. O lema já diz, né? O lema já diz, né? Porque bom mesmo... É pagar barato. É isso aí. Dona Otília Refeições. Dona Otília Refeições me salvou essa semana, hein? Aí eu fui lá essa semana também. Rapaz, eu comi o Julião lá. tava milhão lá. Julião tava milhão? Tava. Nem parou pra conversar. A Drogaria Total, pra passar pra vocês aqui, é o melhor lugar que dá tudo pra você comer, cara. Dona Otília Refeições. Perdão. A Dona Otília Refeições é o melhor que você comer. Tá, só lá drogaria, ela pedindo ela tem de tudo, mas acho que não tem isso lá, não. Mas Então, é que você come tanto e é tão bom que depois tem que... Tem que ir lá pegar o Eno, tem que ir lá no... verdade. Verdade. Não, a Dona Otília, o Julião tá assistindo, cara, eles têm uma parmegiana maravilhosa. Mano, bom, servido, uma feijoada, você tá maluco, né? Você tá maluco. Sabe aquela... Comidinha de vó, né? Comidinha de vó? Nossa. Aquele cheirinho de saudade. Meu Deus. Sabe quando você chegava da escola, a mãe tá lá cozinhando lá, aquele cheirinho que você morrendo de fome? Do mesmo jeito, cara. Quando você pega lá, você volta a ser criança. É muito bom. Dona Otília Refeições, o melhor pra você e pra sua A família. melhor de Indaiatuba. Valeu. Cara, e nós falamos de dificuldade, falamos de tudo isso. Você já teve algum problema de um cliente fazer um empréstimo e não liberar pra ele ficar bravo? Porque rico geralmente não gosta de falar, escutar não, né? Um milionário. Já você falou, não, cara, mas como que eu posso? Eu ganho 30, 40 milhões não, 50 milhões no ano, 100 milhões no ano, como que negou o empréstimo pra mim? Já aconteceu? Não como empréstimo, né? Que nem eu volto a falar, às vezes eles tomam esse dinheiro para alavancar os negócios. Mas já aconteceu com cartão. A gente tem agora esse cartão que se chama Ultra Blue, que é para clientes alta renda, acima de 1 milhão, que tem lá na casa com a gente. E um amigo meu, ele tem, né, esse cartão, esse acesso. E aí ele foi passar umas compras lá, deu 300 mil. Deu passar no crédito. E não passou, cara. Aí ele tocou meu celular. Resolve aí pra mim aí, Thiago. Tô aqui pra pagar. Rapaz, aí isso me... Eu demorei 6 horas, cara.
pra poder resolver. Desistiu da Tava compra, pra né? Não, Ele deve ter ficado doido, né? Ficou, mas daí a gente conseguiu remediar, deu um jeito lá. Mas aí eu fui entender por quê, né? E às vezes é uma falta de conhecimento do cliente final. A pessoa ela tem o acesso ao crédito, só que ela precisa entender que às vezes o crédito dela flutua conforme o dinheiro está lá dentro. Então, se você tem investido aquilo que possibilita você ter um crédito e você começa a tirar e consumir o valor investido, aquele crédito vai caindo, né? É mesmo uma ideia, só para ficar um pouco mais claro. Você tem um cartão de crédito hoje que você não paga nada para ter ele. Porque você entrou numa promoção e tal. Acabou 12 meses da promoção, aí começa lá, 120 paus. Tem um cartão Black, todo mês R$120. Mas por que? Não sei o que. Então, porque é assim, as regras são essas, tal, agora você tem que pagar. Então não quero. Acontece. Quer Porque mordomia, mas não quer... não tem almoço de graça, né? Algumas pessoas, elas entendem que faz parte desse sistema. Mas outras não entendem. Então, se eu falar para você, você vai ter um crédito ilimitado, que vai ser proveniente de você manter na casa um valor investido de X. Beleza. Ela não escuta essa outra parte de manter. Ela fica ilimitado. Eu comprar uma casa no crédito, pagar em 10. A outra parte, ela não vê. Que ela precisa manter, que ela precisa fazer isso, ter os investimentos atrelados a isso. Então, isso já aconteceu. Mas com tomar o crédito para alavancagem, isso não. Isso não aconteceu. Ainda não. Espero Deus que não venha. Eu passei por um momento, acho que foi umas 2 semanas, né? Eu fui 3 vezes tentar pegar um celular. E aí, toda vez que eu chegava na loja lá... Porque eu sou simples, gente. Eu chego lá... A primeira vez foi cabacice minha, né? Cheguei lá, tava... Não, mas você precisa ter é tudo... Fui lá com o cartão, né? Falei, eu quero comprar esse celular. Não, você precisa... Aqui é diferente. Você precisa comprar pelo aplicativo. Eu falei assim, não, beleza, então. Aí fui embora. O celular dele também é o preço de um carro? Eu voltei lá. Aí eu voltei lá a segunda vez. Aí eu já fiz um negócio aqui e tal... Aí não deu certo porque eu precisava do endereço lá e eu não tinha cadastrado direito. Beleza. Demorou uns 3 meses que eu consegui pegar esse celular, velho. Voltei. Agora semana passada. Aí não deu certo de novo. Aí eu tava saindo da loja, né? Falei assim, quer saber, mano? Vou ligar pra minha esposa lá. Perguntar se tá alguma coisa do banco, né? Porque ela falou assim, eu lá em Campinas. Chegou uma mensagem aqui, eu acabei de... Eu falei, poxa, mano, das outras vezes foi a mesma coisa. Só ela que bloqueando, ela tinha que confirmar que era você. Professor, muito simples. Eu nunca tinha feito uma compra. Eu acho que ela fez de propósito, não vou liberar não. É pra ele, não é pra mim? Aí o banco mandou lá pra ela liberar. Não, porque meu internet bank era no celular dela, entendeu? Aí, tipo, eu fui fazer a compra, só que eu não falei nada pra ela. Todas as vezes eu não falei nada pra ela. E aí chegava a notificação, ela... Aí dessa vez eu fiquei, mano, será que o banco tá mandando alguma coisa pra confirmar, porque eu nunca fiz compra alta? Será que... Aí eu fui lá, liguei pra ela na hora, o banco tinha confirmando, é você mesmo que está fazendo essa compra. É um time, e eu nunca, um time de risco. O limite tá aí pra usar, né? Mas, tipo, ele se precaver, que o banco se precavesse. Se aceitou, ele libera. Não é assim, eu vou lá passar o negócio. Não, tem seus... Exatamente. Ele analisa, né? O cliente nunca usou isso aqui, velho. Mas assim, estranho ele passando assim de uma vez só. Ele? Ele, esse muquirana, que não gasta... Ele toma banho, pega água do banho pra dar descarga. Ele é desse jeito, sabe? Eu não vou dizer que é mentira, não. O Felipe é desse jeito. Eu não vou dizer que é mentira, não, que eu já fiz isso. Cara, o Felipe tem dinheiro. Tem um baldinho lá no banho. Ele tem um celular que ele tem que apertar. Ele tinha um celular que tem que apertar. Tinha, mano. Todo mundo zoava, mano. Todo mundo zoava. O celular tava tudo quebrado, velho. Jeito, eu só troquei de celular porque minha esposa, eu fui no pesqueiro e minha esposa deixou o celular dela cair dentro da água. Aí eu vi, quer saber, mano? O meu tá zoado, o seu tá zoado, vamos trocar os dois. Aí você jogou o seu também? Não, o meu tá lá guardadinho. Vai que, né? Vou comprar outro? Vou nada. Cara, vamos de leilão agora. Que eu tô querendo investir nisso daí em leilão. Como que eu faço? Você também mexe com essa parte também ou não? A parte dinheiro, até eu entendo um pouco, mas a parte processos de leilões, aí eu não sou eu que respondo por isso. Como que eu faço para... Por exemplo, eu quero ir para um leilão, pegar uma casa. E eu entro em contato com a BTG. O que você me indica para eu fazer? Porque hoje, querendo ou não,
pra quem não conhece leilão, vale muito a pena. Vale. Aí você fala leilão, eu tô com um boi na cabeça, mano. Ah, você tá lembrando do explicar. pai do gado lá? Tem que explicar o leilão. Vamos lá, leilão. Leilão é casas que... casa, o carro que não foi pago, tal. Ah, aí que sai, foi pro leilão. foi pro entendi. leilão. E tem casa até de 90% de Tem, desconto. cara. Caraca. Eu fui ver um apartamento. O apartamento do mesmo lugar que eu fui pesquisar, ele estava saindo 800 mil. No leilão, ele estava saindo 118, mano. É. 118, entendeu? Basicamente sem juros. Pega o dinheiro que você guarda. Entendeu? Rapaz. Aí, Você foi comprar um celular aí, ó. Dá pra comprar um apartamento. Ah, não, é tanto também, né? Só que ele começou... Será que o banco libera? 118, só que o lance nele começou com 70 mil. A pessoa começa a dar lance, fechou com 118, aí você vai pagar 118 e pega o seu apartamento. Entendeu? O carro também é a mesma coisa. O carro vale 30 mil reais, tá lá 12 mil. Sim. Entendeu? Então as pessoas que entendem, mas tem que saber o que você vai pegar também. Que E tem algumas regras, né? Eu tenho uma cliente que trabalha com leilão e ela comentou, né? Que existem regras internas e às vezes tem coisas que não chega até a gente. É mais aquele grupinho de network de leilão, Sim. aquela pessoa que tem um potencial de pagar um pouco mais, né? Existem São muitas selecionados, então. Tem Isso, né? Tem. Mas é uma coisa que dá um dinheiro lascado, né? Você Vou- pegou um negócio desse aí, você reforma, porque às vezes tem algumas coisas que tem que gastar, né? Você reforma e põe pra vender. 90% do Você valor. aplica 1 milhão depois que você vendeu aí, rendendo a 1%. Pra sabe o Campo Bonito aqui em Indaiatuba? Sim. Tinha casa que foi pra leilão lá, não sei como, que a pessoa pagava 50 reais por mês. Eu fiquei indignado com isso. Eu ouvi falar muita história. 50 reais, aí a pessoa perde ainda o apartamento. Tinha casa lá que tava saindo por 10 mil reais, mano. Tem apartamento. Mentira, mano. 10 mil, mano. Quem pegou, e tem cara que pegou um monte, meu. Tem dinheiro nessas horas, né? Entendeu? Então o leilão, Tem que porque ter uma sabe, leilão é caixinha. bom, mas tem que saber o que você faz também. Mas é muito bom quem quer investir. E eu queria investir nisso. Que é o conselho que você me dá? Eu vou pegar na BTG um dinheiro pra me investir em leilão. Tá, então vamos entender a ideia. A ideia é você investir em leilão. Isso não tem a ver com o BTG. Com o BTG seria você tomar o dinheiro, né, para você fazer um caixa, para quando tiver a oportunidade, você ter o dinheiro para comprar. Para isso, a gente tem aquele esquema de kit banco e tudo mais, né? Você passaria uns documentos, eu levaria até o banco, iria ver quanto que você teria de crédito. Tendo esse crédito, você dando ok, o dinheiro é para sua conta. Mas uma outra coisa também bem legal de falar é que lá a gente tem o crédito atrelado ao que você tem de carteira de investimento. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro de 100 mil e eu tenho 180 mil na conta investido. Eu não quero descapitalizar porque o meu carro vai sair sem juros, parcela. Então, não faz sentido eu tirar o dinheiro que está rendendo para pagar sem juros. Eu deixo rendendo o dinheiro, pego o valor que está rendendo e ajudo a pagar a parcela. Ou o valor que está lá, eu consigo pegar em crédito, pago o carro à vista e meu valor continua lá. Entende? Então, a gente consegue fazer... Por isso que eu acho legal quando eu falo que a gente ajuda também as pessoas. A gente faz uma ferramenta onde a gente quer tentar solucionar o problema dela. Às vezes você chega com uma demanda para mim e fala, ó, Thiago, eu quero financiar um carro. Aí eu chego para você e falo, quanto você vai pagar? Vou pagar X. Quanto você tem de entrada? Tenho X. Pô, mas então não faz sentido você pegar uma carta de consórcio contemplada que você vai pagar menos tempo, menos juros e a entrada vai ser menor? Ah, eu não tinha pensado nisso. Então, vai muito disso que eu faço lá. A gente ter ideias de como ajudar o cliente de formas que ele nem sabe às vezes. Mas, em suma, voltando para a sua pergunta, que se deixar eu falar, né, Helena, vai embora. A ideia seria a gente montar um kit banco, levar isso para o banco entender se realmente dá certo, voltar com você aprovando, o dinheiro cai na sua conta. Faz o caixa de reserva lá para você, apareceu uma oportunidade, pau. E no questão do consórcio, tem muita gente que tem um preconceito com o consórcio. Que fala, cara, eu vou começar a pagar, dá um exemplo, uns 500 por mês e vai demorar 10 anos para contemplar.
Mas tem as cartas contempladas que a pessoa pode comprar. Explica mais sobre o consórcio para as pessoas aqui. Tem muito isso, e volto a falar, porque a gente foi treinado pelos nossos antigos de que isso é ruim, é demorado, quando na verdade é tudo questão de estratégia, né? Lógico que quando a gente fala de sorte para você ser contemplado, a gente não pode cravar. Mas eu conheço casos que em 6 meses a pessoa estava lá com a carta contemplada dela. Entendeu? E 6 meses, a gente fala 6 meses, passa assim, é rapidinho. Como que a gente faz isso? Com estratégias. A gente coloca lances, a gente coloca valores, tudo atrelado à carta. Então, por exemplo, eu quero comprar algo, um terreno de 100 mil. E eu quero dar um lance de 70 mil. Só que daí, se eu der daí a gente faz toda a ideia. Se eu der um lance de 70 mil para pegar 100 mil, eu vou ficar com um valor menor. Então, a gente vai pedir um pouco mais, para esse pouco mais abater no lance e eu conseguir fechar a conta. Então, antigamente não tinha esse know-how todo, expertise toda. Hoje a gente consegue fazer uma estratégia para ter um resultado melhor. E hoje a gente tem também as cartas contempladas. São pessoas que investem nisso. A pessoa ganha muito dinheiro com isso. Você ganha dinheiro com isso, né, Lê? Não. Ainda não. Mas tem uns parceiros nossos, né? O Felipe Tarini, que faz isso também. Se quiser comprar carro... De São Paulo, o Apóstolo, ele era de São Paulo e veio para Sal. O Apóstolo também, ele vende já o carro com a carta contemplada também. Se quiser pegar um Onix lá, chegou um Onix agora também. Rapaz, eu fujo de dívida, velho. Mas você sabe que tem bastante cliente meu... Eu tenho agonia de entrar em dívida, gente. Vocês não têm... mas tá bom, tá certo. É aquilo que eu falei, é a questão da... Cada um vive a vida com... Eu gosto de viver assim, tá ligado? Se amanhã... amanhã quer saber? Vou fazer outra coisa. Tipo, sair daqui... Tem nada pra trás. Enfim, assim. Tem bastante cliente meu que ganha dinheiro assim. Eles compram lá, por exemplo, o cliente, montar a ideia toda. O cliente tem 200 mil investido. Esse 200 mil tá dando R$2.000 por mês de renda passiva, sem ele fazer nada. Ele pega esses 2 mil e compra 3, 6, 9, 12. Compra 4 cartas de R$300. R$1.200, ainda sobrou 800. Ele vai pagando, sem tirar dinheiro do bolso, tudo que está rendendo. Contemplou a carta. Vamos supor que uma carta de 100 mil reais que ele estava comprando, ele contemplou. Dessa carta de 100 mil que ele foi pagando, ele pagou 15 mil só no total, até a contemplação. Ele vai no mercado secundário, vai com a gente lá, a gente vai vender essa carta para ele com ágio. Então, por exemplo, uma carta de 100 mil, às vezes no financiamento, você tem que dar de entrada 60 mil. A gente vai falar para ele, olha, cliente, vamos vender por 40, porque a saída vai ser maior. Pô, ele gastou 15. Entrou para ele 25. Livre. Caramba. Ele joga no investimento, faz a máquina girar, pega o dinheiro e continua. E sem tirar o dinheiro do bolso. Tá lá os 200 mil dele. E compensa. Entendeu? E compensa. Exato. O problema de você ter a dívida é você ter a preocupação de ter que pagar. Se você não tem a preocupação de pagar ela, você não tem dívida. Sim. Entendeu? Então, se você já tem algo que está dando um dinheiro extra para você, você não tem essa dívida, porque aquilo já está pagando a dívida. O problema é você tirar o dinheiro, aí lascou, né? Nessa pegada aí, voltando na sua área, eu queria saber de você aí, uma boa carteira financeira. Assim, dentro de passivos, ativos e fundos imobiliários. O que seria uma boa carteira para você? Assim? Tá, uma boa pergunta também. Eu acho que isso vai muito de cada um. Por exemplo, você é uma pessoa mais conservadora. Então, você não gosta de correr riscos. Aí, a gente tem o Lê que gosta de correr um certo risco. Investimentos. Então, para você, eu teria que montar de uma maneira. Para o Lê, de outra maneira. Tá? Então, eu vou tentar fazer um médio aí. O que seria legal para hoje, dentro do que a gente vive, tanto macroeconomicamente falando, com tudo que está acontecendo, com os impostos que o Trump está mudando, Sim. com o que a gente vive aqui dentro no Brasil. É a gente ter uma carteira que tenha inflação, ou seja, IPCA+,
tenha CDI+, títulos pré e pós fixados, para a gente estar protegido Brasil. Ter também dólar na nossa carteira, que é uma moeda forte, seja em espécie, ou seja, você fez o câmbio e você tem na carteira o dólar. Ter investimentos em dólar, então você comprar títulos fora do Brasil, que a gente chama de bonds. É a mesma coisa de você comprar uma renda fixa aqui no Brasil, é a renda fixa lá fora. E é mais garantido. É bem mais garantido que risco Brasil, né? Então, mas como, seguindo um mentor meu, Barsi, como a gente, que ele fala muito, como a gente está no Brasil, a gente vai investir no Brasil. O Barsi é o maior... Só para contextualizar, o cara ganha 1 milhão e pouco por dia de dividendos. É o maior do Brasil em dividendos. Em pessoa física. Maior investidor da Bolsa Brasileira, pessoa física com esse rendimento. 1 milhão e pouco por dia o cara ganha. E começou como um engraxate. É genial, a história dele é da hora, né? Na época eu comprava ações a centavos, ele fala. Eu deixei lá. Tipo assim, você comprou hoje, eu não sei se é verídico, né? O pessoal fala que foi um dos ápices dessa nossa geração, né? Isso foi a própria Monster, né? Quando lançou, quem comprou era, tipo, a valorização dela foi a mais de 500%. Tipo, quem comprou aquele período de 5 anos lucrou um absurdo. Exatamente. E conversando com ele nessas aulas, né? Rapaz simples, um senhor simples. Você teve aula direto com o Barsi? Caramba. O rapaz, o cara é simples mesmo, gente boa pra caramba. Você senta com ele, senhorzinho, sabe? Você sabe aquele senhor que você senta e você fala aí que eu só vou escutar. Traz só café pra nós. Pega um café aí, passa o café que eu só quero escutar. E aí ele falou, e você vê ele assim, você fala, esse cara não entende nada. O cara, ele tem um método que ele passou pra gente lá, para analisar a empresa, se realmente ela faz sentido ou não, se é bom ter ou não, né? E tem até o método dele que são de empresas perenes. Eu já vou voltar na sua pergunta. Não, mas tá da hora, pode seguir. São empresas perenes, então a gente não coloca na carteira aquilo que traz risco para a gente. Então, o que seria uma empresa perene? É tudo aquilo que eu preciso daquela empresa para poder continuar vivo. Por exemplo, telefone. Eu quero investir em telefonia. Eu posso investir tanto na Vivo quanto na Apple. Vai estar lá. Banco. Sempre vai ter banco. Por mais que tenha banco digital hoje, e o BTG se encaixa nisso também, apesar de lá em São Paulo a gente ter a parte física, banco vai estar lá. Não vai parar de ter. Por exemplo, saneamento. Se cortar saneamento, aí volta as doenças tudo. Não é da pedra. Energia. Então, eles trazem, né? Eles, como eu digo, toda a equipe dele, do Barsi, um conhecimento que é muito óbvio, só que é aquele óbvio que a gente precisa falar. Tem óbvio que a gente entende, né? Pô, entendi. Mas tem óbvio que se a pessoa não fala, você fala, caramba, nunca pensei nisso. Energia elétrica, vou investir... Então, empresa de energia elétrica. Porque quem que vive sem energia elétrica hoje? Independente de qual... São pontos que são gerador, óbvios, né? Qual gerador de energia. Pode ser fotovoltaica, pode ser eólica, pode ser tudo. A gente depende dela hoje. Então, empresas que estão ligadas a isso são empresas perenes, empresas que vale a pena ter na nossa carteira, empresas que pagam dividendos. Né? É interessantíssimo isso. Então, eu acho que seria nessas linhas, assim... títulos do Brasil, atrelados à inflação e a juros. Títulos fora do Brasil, para proteção da nossa carteira em dólar. Para quem quer se expor um pouco mais em bolsa de valores, ativos, ações de empresas perenes, como eu falei aqui. E para quem quer se aventurar, também começar a buscar um pouco de futuro. Tem uma frase do Bill Gates que eu sempre finalizo quando eu vou dar palestra em algum lugar que ele fala, que é assim... Olhe para onde o mundo está indo e chegue lá primeiro. Bill Gates, o cara que criou a Microsoft. Não dá para falar que o cara não sabe o que está dizendo, né? O cara criou praticamente a internet para nós aí. E eu sempre fecho as minhas palestras falando essa frase, para a pessoa realmente ter um insight. Então, hoje a gente vê que o mundo está indo para a tecnologia, para a parte de IA, para a parte de cripto, para a parte de blockchain. Então... é legal colocar um pezinho.
Por exemplo, daí já a pessoa já tem a carteira, mas se ela quiser arrojar mais, a minha linha de raciocínio. Hoje a gente está vivendo um momento onde tudo se fala de energia limpa e se fala de chip. O Elon Musk quer pôr chip, os celulares usam chip, tudo está usando chip. E fontes provenientes para que isso seja construído. O urânio, uma reserva de urânio hoje, se você investe nela, com certeza daqui 5 anos você vai estar muito bem estruturado. É escasso, né? E lítio. É o material principal da parte do chip. Então tudo está indo para esse lado. Na minha própria carteira eu sigo essa linha. Eu tenho alguns títulos, renda fixa, mas eu busco um pouquinho mais dessa parte de risco, porque eu entendo e percebo que é o mercado, é o momento para isso. Né? Talvez antigamente não seria o time buscar isso. Né? A gente até entra um pouquinho no que o Buffett fala, que o risco é quando você não sabe o que você está fazendo. Né? A gente sempre fala para os nossos clientes, vamos diversificar a sua carteira, né? Aquela história do cesto. Não coloque todos os ovos no cesto só, porque se cair já era. Só se tiver cozido aí não quer. Mas assim, só que aí o Buffett vem para contradizer tudo isso, e o Buffett também é um cara, pelo amor de Deus, fora de série. E ele fala assim, você só corre risco se você está fazendo o que você não sabe. E o cara, como ele como chamam ele, o mago de Omar. O cara começou a investir com 12, 13 anos. Conhecimento altíssimo. Então, quando a gente entende, analisa o cenário e percebe para onde o mundo está indo, a gente diversifica por não conhecer tanto, mas analisando o fluxo das coisas, a gente começa a caminhar por caminhos que a gente pode ganhar dinheiro também. Você não precisa ficar só num mundinho fechado, né? Top. Uma vez eu quase fui preso com investimento. Depende do investimento que eu vou fazer. Essas histórias, vai lá. O que foi que você investiu aí? Pra eu não fazer. Mano, eu peguei assim, eu falei assim, quer saber, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Aí eu Tráfico humano. Aí eu aluguei 2 casas, eu tava na minha, que é alugada, e a do lado. Alugou a casa do cara. Aluguei, passei por um valor maior. E aí Você sublocou. Subloquei, passei por um valor maior, e aquele aluguel pagou meu aluguel. Boa cota. Aí depois o cara pediu a casa, como que eu vou tirar o cara? Sendo que no contrato era eu. Entendeu? Nossa. Aí o dono da casa foi lá, meu irmão. Foi polícia e tudo. Eu não sabia que era crime. É crime. Você sabia, assim. Eu não sabia. Pelo que eu conheço, mano, ele é não muito sabia mesmo, não? É meninão de tudo esses bagulho. Eu não sabia que era crime, cara. Era crime. Não, aí que você tinha que falar, não, eu vou devolver, eu já tô com inquilino bom pro sei lá. Tá pagando o dobro. Não, é que a família dele ia pra lá e, cara, pra tirar o cara foi difícil. Nossa. Nossa, mano, Foi que difícil. B.O. Aí deve pagar a rescisão. Não, teve que pagar um bolão pro cara lá. Teve. Porque, pra não ser preso, né? Mas é da hora isso. Por exemplo, tem gente que faz isso. Financia o imóvel, aluga imóvel e no valor que ele paga lá, aí ele aluga outro. Aí que o inquilino vai pagando, daqui a pouco o cara tira e quer putar lá, entendeu? Aqui em Datuba ainda, o cara compra um terreno de 100 mil, daqui 2 anos, 3 anos, o bagulho tá valendo 600 mil, entendeu? Então, quem comprou Casa Namorada do Sol isso 10, 15 anos atrás, estourou. Estourou. Eu lembro que quando o meu avô tem um monte de casa de aluguel, ele trocou de bicicleta. Trocou de bicicleta. Eu já ouvi um monte de história esses cavalo. Entendeu? Hoje as casas é 400 mil, 500 mil aqui na Namorada do Sol, entendeu? Então, quem comprou, comprou. Eu tava com o... Como que é o nome dele, rapaz? Tava com ele esses dias atrás. O Paulo... que tem um bigodão assim, casado com a Dani Nossi. Esqueci o nome dele agora, o nome completo dele. Eu tava com ele, eles estão morando lá em Goiás agora, né? Terra boa, hein? Morei muito tempo lá. É, um casal que trabalha muito com mídia e tudo mais. E aí eu falei, e aí, Paulo, como que tá lá, cara? Você sai de São Paulo, não vai mais comer coxinha lá e tal? Aí ele falou, rapaz, você acredita que lá a turma às vezes
vai fazer alguma compra, troca em grão? Eu falei, nada, troca em grão. Eles, rapaz, você acredita nisso? Tem gente que ainda tem o negócio de... Não, põe seu nome aqui, depois você paga troca em ração. Igual eu vi um vídeo recente, uma senhora foi dar o dízimo e levou um galo. Ela levou o galo de dízimo. Tem um amigo meu... Foi isso que gerou esse mês. Tem um amigo meu que ele gosta de fazer uns rolos. Pra mim, é a melhor pessoa pra fazer negócio. Que eu não preciso desembolsar. Eu Paulo chego pra Cuenca. ele, nós só troca. Paulo Cuenca. O que tá precisando disso? Eu falo, não, vou desenrolar pra você, aí você desenrola aquilo lá pra mim. Pra mim, a melhor negociação que tem é essa da troca aí. Permuta. Permuta pra mim, é a melhor coisa que tem, velho. Tem cara que, mano, o cara tá com uma 4x4 Ranger, daqui a pouco o cara tá com uma Kombi. Né? Depois tá com um telefone. Depois tá com telefone. Aí você pegou. Não, rapaz. Parece aquele jogo que o cara fica com o fone. Se você troca, sim. Aí fala, rapaz, cadê aquele carro lá? Você troca o carro num cotonete? Troquei num terreno lá em Santa Bárbara do Oeste. O cara nunca nem foi pra lá, tá ligado? Tem uns caras que é assim, né, mano? Cara, mas E qual o melhor investimento para eu fazer hoje na Bolsa de Valor? Hoje, seguindo aquela linha de raciocínio que eu falei, que saiu muito dólar do Brasil, as empresas elas estão descontadas. Tem um nomezinho que a gente pode olhar sempre que a gente for ver uma empresa para ver se ela está num valor bom, que é o P/VP, que é o preço sobre o valor de patrimônio. Se tiver abaixo de 1, ela está descontada. Você pode comprar que ela vai valorizar ainda, porque ela vale mais do que ela está sendo cobrada. Então, por exemplo, hoje a empresa Vale, ela está valendo R$ 46,00 cada ação dela. Ela já valeu R$ 80,00. Eu já tive muito cliente que quando ela bateu 80, falou, vamos sair, vamos fazer o lucro e vamos aportar em uma outra empresa. Eles saíram, teve todo o movimento, porque como é uma commodity, tudo que envolve guerra, insumos, altera preço de empresas assim, de minério. Então, todas as empresas no Brasil, para não falar todas, mas a grande maioria, a grande parte, e fundos imobiliários também estão abaixo do preço real. Então, tem bastante gente que fala, Thiago, eu tô com medo e tal. Eu entendo o medo. E o medo é bom, não é ruim. O ruim é o pavor, porque aí te trava, você não faz nada. Mas o medo é bom, que faz você fazer as coisas de uma maneira mais calma e pensando antes. Então, é um momento para que a gente entre, sim, na parte de renda variável, respeitando algumas premissas, como eu falei, de empresas perenes. Não entrar, por exemplo, a gente está com a taxa de juros alta. Você não vai entrar numa empresa, por exemplo, Casas Bahia, que é um comércio. Por quê, Thiago? Porque se a taxa de juros está alta, existe um grande risco da pessoa que compra lá não conseguir pagar o carnê dela. E isso interfere diretamente no valor da empresa. E aí pode cair mais ainda essa empresa. Aí eu comprei a R$1, nossa, tá R$1. Agora eu sou sócio. Até teve uma história. Porque realmente você se torna sócio dessa empresa, você recebe o dividendo. Sim. Teve até uma história, o cara era sócio, esqueci qual que era agora o comércio, ele chegou lá e queria pegar a televisão. Magazine? Queria pegar a televisão. Não, vou levar o seu sócio. Eu já vi uma pegadinha, um maluco, ele falou que ele investia na Kibon. Aí o cara tá vendendo picolé na praia, né? Aí ele chega, pega e falou, você é tanto. Eu falei, não, eu sou sócio, não preciso pagar não. Sai andando. Mas é isso. Então, tá um bom momento para a pessoa que quer começar a pôr um pezinho aí, entrar em algumas coisas, mas com um pouco de cautela. Sempre analisando e tendo uma linha de raciocínio, não só daquilo, mas do todo que pode haver. Por exemplo, tem fundos de imóveis que pagam aluguel todo mês, e eu sou muito a favor, em vez de você só ter o seu valor comprando casas, porque hoje, por exemplo, você compra uma casa de 500 mil. Você vai ter que colocar num lugar para alugar para você, vai pagar a taxa para a administradora, você vai receber, por exemplo, R$2.000 dessa casa, você vai ter toda a manutenção da casa, toda a burocracia, dor de cabeça. Não se paga no final.
E às vezes o IR, e às vezes você colocando esses 500 mil, um fundo imobiliário, né? Por exemplo, você vira dono de um galpão da Amazon. Qual a chance do... Não tô... Né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Uhum. Qual a chance do Zé não te pagar e a Amazon não te pagar? Entende? Então, eu sou muito a favor disso. Você começar a ter investimento, não só em parte física, imóveis, que é seu, que você tome conta, mas deixar uma gestora tomar conta para você te pagando sem essa burocracia toda. Então, está um momento favorável para as pessoas entrarem agora. Tiago, o governo, tal. O governo sempre foi assim. Piora, melhora, mas não fala, nossa, não sei o quê. Sempre foi. E as empresas continuam lá. Eles sempre falam, Petrobras, agora que o Lula entrou, eu não vou... A Petrobras está lá há 100 anos. Já pegou o governo Lula antes. Governo Dilma, governo Bolsonaro. Às vezes melhor, às vezes pior, mas a empresa está lá. Você está investindo na empresa. Tem que olhar os fundamentos, quem está na gestão ativa da empresa e perceber qual vai ser o processo, que toda empresa tem um planejamento para onde eles querem caminhar. Então, você vai investir na empresa. O governo atrapalha? Atrapalha, mas você está investindo não para o momento agora. Você está investindo para o futuro. E o futuro, a própria empresa já se provou durante o tempo, que é o efeito Lindt que eu falei. Então, durante o tempo, ela já se provou. Ela já está em pé, ela já está tendo rendimento. Né? Então, faz sentido as pessoas que têm vontade, com muita cautela, começar a colocar o pé, sim, na parte de renda variável. Eu citou o nome de algumas empresas aí, eu tenho uma curiosidade. Ano passado teve a polêmica da Americanas, né? Ainda é a mesma questão da Casas Bahia ou você acha que entra no mesmo cenário? Mesmo cenário. E sabe o que aconteceu até? E daí que a gente entra também, né? A gente fala, Tiago, mas você falou que banco é perene. É perene. Só que sabe quem que era o maior proveniente financeiro da Americanas? Bradesco. Eu tava com uma cliente, tava com uma aplicação forte em Bradesco por causa do valor. Tomamos uma tungada, cara. O pessoal por causa saiu disso. todo mundo saindo por causa da Americanas? Então, como o Bradesco... Não, como o Bradesco tinha liberado muito crédito antes do crash, o Bradesco ficou sem receber. E pelo Bradesco ficar sem receber, é isso que acontece, né? As pessoas, elas são movidas pelo barulho. Né? O Buffett fala muito isso. Compre as ações quando tiver o barulho de canhão. Porque ninguém está fazendo nada. Está caindo tudo. E venda quando tiver tudo bom no som do violino. Então, quando tiver tudo bem, você já fez o seu dinheiro. Porque você comprou quando estava lá embaixo. E as pessoas perdem dinheiro hoje porque começa a cair. Vende. Começa a subir. Compra. Então, a pessoa compra na alta e vende quando estiver na baixa, quando é o contrário. Hoje, Casas Bahia e a Americanas estão em baixa. Não é um bom cenário para comprar? Analisando o contexto e a governança delas, particularmente, eu não entraria. Analisando tudo, né? Por exemplo, a Oi. A Oi, ela teve um processo onde ela está sendo vendida. Então, tem que analisar como que vai ser isso. É complicado você entrar numa empresa... Já foi Brasil Telecom, já teve uma história estranha para ter por trás, né? Onde você não tem uma certeza. É diferente de você, por exemplo, pegar que nem a Petro, voltando nisso, que já foi provada durante o tempo e está lá, resistindo, do que você pegar uma Oi que ela é mais... Eu acho que a Oi é mais volátil que um Bitcoin, por exemplo. Porque você é incerto o que vai acontecer. Vai se unir, vai se juntar, vai ser vendida, isso e aquilo. Não é uma coisa que já foi definida. Sim. Então, tem algumas empresas que eu não colocaria na minha carteira principal. Então, por não fazer para mim, eu não faria para os meus clientes também. Legal. Estamos finalizando. Top demais. Para um Brasil nessa resolução que está hoje na questão financeira, uma mensagem de alívio aí para quem esteja te ouvindo, uma coisa que Deus toca no seu coração para você falar. Essa câmera aqui, ó. Bom, que Deus abençoe sua vida. Você que talvez perdeu a esperança em algum momento por conta do que a gente vem vivendo, mais específico do nosso governo, a parte financeira. Lembre-se que
quem governa é Jesus Cristo. E a gente só tem que fazer a nossa parte, como foi falado hoje. Entregue seus anseios, seus medos na mão de Jesus. Eu tenho certeza que, assim como na vida de várias pessoas que se permitiram ser mudados e ter um resultado, eu tenho certeza que isso vai acontecer na tua vida, no nosso Brasil. O Brasil é um celeiro aí de pessoas abençoadas. E eu quero que você receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mucuta. Cara, hoje eu tô aqui pra ouvir uma aula com o Thiagão aqui, né, tá cara? maluco. Uma aula com o Uma Thiagão. Lembrando o pessoal aí que se precisar de mentoria, chama o nosso amigo aqui. Vocês também, se quiserem investir, ó, o Thiagão tá aí, É a né, hora. Thiagão? Da hora. Tô aqui para servir. Cara, só agradecer o pessoal aí também. Deus abençoe. Amém. Que a gente traga mais conexões aí pra vocês aí. Adeus. Quais as suas redes sociais? É @thiago.suzano. leandromucuta.s. Essa aí. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso aí. Mais uma coisa? Só agradecer. Muito obrigado. Fica com Deus.